monges de sofá, bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que confesso, já surtei porque a minha airfryer resolveu queimar as minhas preciosas batatas bem no dia que eu tinha jurado impressionar com um jantar daqueles bem chiques, sabe? E aí, pra piorar, a minha mente tagarela, enquanto eu tô lá arrumando a bagunça, não para. Por que a airfryer me odeia? Meu Deus, será que eu respondi aquele e-mail que eu não podia não responder? Será que eu tranquei a porta do carro? Meu Deus, meu gato, com certeza ele tá tramando algo. Cadê esse bandidinho? Você sabe quando a sua mente vira tipo um liquidificador, misturando 1000 pensamentos que não param. Então, no budismo, essa agitação mental incessante é poeticamente chamada de mente de macaco. Pensa num macaquinho safado pulando de galho em galho sem parar por um segundo. Então, assim é a nossa queridíssima mente, saltando de uma preocupação para uma memória, de uma fantasia para um julgamento. Tudo, claro, num ritmo frenético. E o pior é que, na maioria das vezes, a gente nem percebe que tá nesse balanço maluco. A gente só se sente exausto e ansioso, não é? Buda nunca teve que lidar com uma air fryer em greve ou com o receio de ter o carro furtado porque deixou a porta aberta e com a chave na ignição. Mas ele com certeza sabia o caminho para pacificar a mente de macaco. Pois é, no budismo, pensamentos são como nuvens passageiras. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos aprender a navegar essa tempestade mental com sabedoria e um sorrisinho no rosto. No nosso 19º episódio, nós vamos mergulhar no tema dos pensamentos. Esses visitantes danadinhos que nunca pedem licença para entrar na nossa cabeça e às vezes alugar um triplex lá dentro. Prontos para acalmar a mente no sofá? Ou para pelo menos dar uma trégua para o liquidificador mental? Porque, né? Quem nunca brigou com uma pobre de uma airfryer ou com a própria mente? Bora, monges de sofá, com reflexões e práticas para deixar a mente mais leve? Tá, Julie. Pensamentos. Parece quando a minha mente decide fazer uma maratona de ideias ruins bem na hora que eu tô ali, na almofada, tentando meditar. Tipo, esqueci de pagar a conta de luz. Ou, oh não, será que eu deixei o fogão aceso? Eu sei. Os pensamentos, eles são como uma corrente incessante que rotula tudo o que nós sentimos. Dentro do contexto do budismo, eles não são exatamente o problema em si. O problema é a nossa mania de verbalizar, de nos apegar e de nos identificar com eles. Entende? É isso que cria o sofrimento. Igual nós vimos no episódio passado. E qual que é o pulo do gato aqui? Observar sem rotular. Igual quando você tá lá no parque, naquele domingo lindo, olhando pro céu, vendo as nuvens passando e não gritar: olha, uma nuvem de coelho! Ou, essa nuvem parece a minha lista de tarefas não cumpridas de tão carregada. No episódio sobre a ignorância, nós vimos como a falta de clareza nos faz agarrar ideias e pensamentos como se fossem a realidade.
No episódio sobre a impermanência, nós descobrimos que tudo passa, inclusive os nossos pensamentos mais insistentes. Nós podemos pensar que silenciar os pensamentos vem de focar nos sentidos sem conceituar. Pera que eu explico. É tipo sentir o vento no rosto sem pensar, nossa, que brisa boa, seria ótimo estar na praia agora. Ou, tá um pouquinho gelada essa brisa, será que vai chover? É como treinar a mente para ficar no agora. É um desafio, eu sei. A minha mente, por exemplo, adora criar diálogos inteiros com pessoas que nem estão presentes. Mas a gente tenta, né? E essa história de mente de macaco não é só uma metáfora bonitinha. Ela tem raízes bem profundas nos ensinamentos budistas. O próprio Buda usou essa imagem para descrever a natureza inquieta da mente. No Kapi Sutra, ele conta a história de um macaco que, ao se aventurar por uma floresta, é capturado por um caçador que usa uma armadilha de piche. O macaco, desesperado, tenta se soltar usando as patas e o focinho, mas o que ele consegue é ficar cada vez mais preso. E essa é uma imagem poderosa de como a nossa mente, ao lutar contra os pensamentos, acaba ainda mais enredada neles. Então, segundo o Buda, a solução não é lutar com eles, mas observar com atenção plena, com sati. É como se, ao invés de tentar empurrar o macaco para fora do galho, a gente sentasse embaixo da árvore e ficasse ali, observando seus pulos, sem se envolver, sem ficar julgando. Mas ele não para de pular. Que pulo esplêndido! É um exímio pulador esse macaquinho. Com o tempo, sem nos envolvermos, o macaco se cansa e se acalma. Da mesma forma, a nossa mente, quando observada com paciência, encontra o seu próprio estado de repouso. Outro conceito budista que nos ajuda a entender essa tagarelice mental é a dupla Vitakka e Vicara. Vitakka é o pensamento inicial, a primeira faísca de uma ideia. É como quando você vê uma propaganda de pizza, por exemplo. E aí o pensamento pizza, surge na sua mente. Vicara já é o desenvolvimento desse pensamento, a elaboração. É quando você começa a pensar no sabor da pizza, no queijo derretendo, na bordinha crocante e de repente, sem nem saber como, você já tá lá com o aplicativo de delivery aberto. Vocês percebem que o problema não é Vitakka, o pensamento inicial, mas sim quando nós nos deixamos levar por Vicara, a ruminação. A prática da meditação, especialmente a Anapanasati, que é a atenção plena na respiração, nos ajuda a perceber Vitakka sem engajar em Vicara. A gente vê a faísca, sabe? Mas nós não jogamos lenha na fogueira. Nós notamos o pensamento pizza, sorrimos para ele e voltamos a atenção para a respiração. A gente escolhe não se deixar levar. Afinal, nós queremos ser o mestre da nossa mente e não um escravo dos nossos desejos de pizza, certo? Por mais deliciosos que eles sejam. Então, os pensamentos surgem porque nós rotulamos tudo.
frio, calor, dor, prazer, o barulho do vizinho, a notificação do celular. No Anapanasati Sutra, o Buda sugere focar na respiração para acalmar essa falação mental, notando cada inspiração e cada expiração, sem dizer, é isso aí, tô respirando direitinho, ou, ai, será que eu tô fazendo isso certo? Quando eu me pego pensando, por que fulano ignorou a minha mensagem? Ou então, será que essa fila não vai andar hoje? É a minha mente criando uma novela, entende? No budismo, os pensamentos são impermanentes e condicionados pelo karma. A prática aqui é vê-los como bolhas que estouram, sem se afogar neles. É como assistir a um filme, sem se tornar um personagem da trama. A gente não precisa expulsar os nossos pensamentos, sabe? Nós apenas precisamos não dar a eles o controle remoto da nossa vida. No episódio sobre o prazer, nós vimos como equilibrar as sensações. Aqui, a dança dos pensamentos nos convida a liderar com mindfulness, como na bondade amorosa, estendendo essa compaixão para a nossa própria mente. É um convite para sermos o coreógrafo da nossa mente, e não apenas um dançarino desvairado e desgovernado. E essa ideia de coreografar a mente é muito mais do que uma simples metáfora. Ela nos leva ao coração da prática budista, a transformação da mente. E não se trata de reprimir os pensamentos, hein? Mas de mudar a nossa relação com eles. É como aprender a dançar com um parceiro imprevisível. No começo, a gente pisa no pé, se desequilibra, fica frustrado, mas com o tempo, nós acabamos aprendendo a antecipar os movimentos, a fluir com a música, a transformar o que era um caos numa dança harmoniosa. No Satipatthana Sutra, o discurso sobre os fundamentos da atenção plena, o Buda nos ensina a observar a mente em seus diferentes estados. Ele nos convida a notar quando a mente está com raiva, com desejo, com distração, com clareza. É um pouco como se nós estivéssemos sentados na plateia de um teatro, observando os atores, que aqui no caso são os nossos pensamentos e emoções, entrarem e saírem do palco. A gente não sobe no palco para brigar com eles e nem nos identificamos com os seus papéis. Nós observamos, apenas observamos, com uma curiosidade gentil. E ao fazer isso, começamos a entender que os atores não são nossos. Eles são apenas fenômenos que surgem e desaparecem. Essa prática de observação desapegada é a base para o que a psicologia moderna chama de difusão cognitiva. É a capacidade de ver os pensamentos como eles são, apenas pensamentos e não verdades absolutas. É como se a gente desse um passo para trás, assim, e olhasse para nossa mente com uma certa distância. Ao invés de sentenciar, eu sou ansioso, a gente aprende a dizer, estou notando um pensamento de ansiedade. Essa pequena mudança de linguagem tem um poder transformador. Ela tem a capacidade de nos tirar do centro do furacão e de nos colocar numa posição de observador. E, a partir daí, nós podemos escolher como responder.
A gente pode escolher não se deixar levar pela ansiedade, não alimentar o drama, sabe? Nós podemos escolher oferecer um chá para o nosso convidado ansioso, mas não deixar que ele decida a decoração da nossa casa. É um ato de autocompaixão e de sabedoria. É a arte de ser o anfitrião da nossa própria mente. Tá bom, eu sei. Domar os pensamentos é tipo tentar convencer o seu cachorro empolgado a sentar e ficar quieto quando ele vê que você pegou a coleira de passear. Exige sim paciência, repetição e às vezes um petisco. A nossa mente adora verbalizar. E eu sou a prova viva disso. Outro dia, eu fiquei pistola porque a máquina de café engoliu a minha cápsula. E aí, a minha cabeça virou um tribunal. Máquina sabotadora! Ela me odeia! Isso é um complô universal contra o meu café. Sim, essa sou eu. Prazer, Júlia. O budismo traz a ideia de que o apego aos pensamentos cria sofrimento. A prática é observar sem julgar, como no Satipatthana Sutra, que nos ensina a olhar para a mente com uma curiosidade gentil, sem se identificar com o que surge. Ajahn Chah adiciona um toque de humor e de sabedoria popular quando ele diz, abre aspas, se a sua mente é um macaco bêbado, não brigue com ele, só observe os seus pulos, fecha aspas. No episódio sobre o medo, nós aprendemos a acolher as emoções difíceis. No episódio sobre a ignorância, nós dissolvemos as ilusões. Aqui, a ideia é rir dos tropeços. Eu já achei que a minha máquina de café tramava uma vingança pessoal contra mim. Patético, né? Hoje sei que eram os meus pensamentos criando drama. Como ser o diretor de um filme péssimo, mas com a opção de mudar o roteiro a qualquer momento. E essa capacidade de rir de si mesmo, de não levar os próprios pensamentos tão a sério, é uma das ferramentas mais poderosas que o budismo nos oferece. É o que nos impede de cair nas armadilhas da autopiedade e do drama. Porque, vamos combinar, a nossa mente é uma roteirista de primeira categoria quando se trata de criar tragédias. Eu não sou a única, né? Por favor. Ela pega um pequeno problema, como uma cápsula de café engolida, e transforma numa ópera de 3 atos, com direito a vilões, mocinhas e um final apocalíptico. E nós, como bons atores que somos, entramos em cena e vivemos aquele drama como se fosse a mais pura realidade. Eu sempre falo da frase do mestre zen budista Shunryu Suzuki, no livro Mente Zen, Mente de Principiante, onde ele fala da importância de ter uma mente de principiante. É a mente que está sempre aberta, curiosa, sem pré-julgamentos, que não se apega a ideias fixas sobre como as coisas deveriam ser. Por exemplo, é a mente oposta da minha, que consegue olhar para uma máquina de café engolidora de cápsulas e, ao invés de entrar em parafuso, simplesmente dizer, ué, que curioso. É a mente que consegue rir da própria tendência de criar dramas, porque ao rir a gente quebra o feitiço. Nós percebemos que o drama não é real, que é apenas uma criação da nossa mente. E é a partir daí que nós podemos escolher um final diferente para a nossa história. Nós podemos, por exemplo, escolher tomar um chá.
Ou quem sabe, até mesmo escolher dar um nome para a máquina de café e convidá-la para uma conversinha amigável. Afinal, já diziam que se nós não podemos vencer o inimigo, nós devemos nos juntar a ele, não é mesmo? Acalmar pensamentos é como transformar uma máquina de café rebelde numa chance de respirar fundo. É difícil, mas é possível. E o melhor, você não precisa de um manual de 500 páginas, eu juro. Bora com 2 práticas simples para trazer essa sabedoria pro nosso sofá? Primeiro, vamos fazer o diário das nuvens, ou o seu radar de pensamentos. Pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote um pensamento recorrente que fica por aí te perturbando. E aí escreva: o que esse pensamento quer me mostrar? E como posso deixá-lo passar? E aí, anote uma ação simples, como focar na respiração por 2 minutinhos que seja. Ou dar um sorriso para o pensamento, como quem diz: oi, pensamento, já te vi, pode ir, tranquilo. Essa prática te ajuda a ver os pensamentos como nuvens no céu que passam, e não como verdades absolutas ou monstros que te perseguem. É como ter um radar interno para o clima da sua mente. Agora, bora fazer uma pausa juntos? Essa é uma prática baseada no Anapanasati Sutra, o discurso do Buda sobre a atenção plena na respiração. E olha, essa técnica milenar tem respaldo científico. Os estudos recentes mostram que ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que ela reduz o cortisol e fortalece o córtex pré-frontal, que é a nossa área de controle executivo. Então, por favor, se puder, encontre um lugar seguro e confortável. Sente-se com a coluna ereta, mas relaxada. Caso não seja possível para você, tudo bem, deite-se. E feche os olhos suavemente. Aproveite agora para sentir qualquer tensão que você esteja carregando no seu corpo e relaxe. Sinta se você está apertando os olhos, tensionando a mandíbula, se o seu pescoço está rígido. Solte os ombros, mantenha ele um pouquinho mais distante das suas orelhas. E aqui, respire naturalmente. Não force nada. Apenas observe a sua respiração como ela é. Agora, coloque uma mão no peito e outra na barriga. Sinta aonde a sua respiração acontece mais. Nas próximas respirações, permita que o ar chegue até o abdômen, expandindo suavemente na inspiração
e relaxando na expiração. Enquanto isso, se pensamentos surgirem, apenas os note com gentileza e volte para a respiração. Agora, pode deixar as suas mãos da maneira que lhe for mais conveniente e vamos seguir o ensinamento do Buda no Anapanasati. Quando inspirar, note mentalmente, inspirando. Quando expirar, note, expirando. Se a inspiração for longa, note, inspiração longa. Se for curta, note, inspiração curta. Mas é sem julgamento, apenas observando. Agora, treine-se para sentir todo o corpo da respiração, desde o nariz até o abdômen. Inspire, sentindo todo o caminho do ar. E expire, sentindo todo o caminho de volta. Se a mente devagar, apenas note e volte gentilmente para a sua respiração. Agora, respire naturalmente, gentilmente, e quando um pensamento surgir, ao invés de lutar contra ele, imagine que você está sentado à beira de um rio. Os pensamentos são como folhas que passam flutuando na água. Você vê a folha, reconhece a sua presença, mas não pula no rio para apanhá-la.
Você apenas observa ela passar. Tá tudo bem se você perceber que pulou no rio, que se perdeu na história do pensamento. Gentilmente, volte para a margem, volte para a respiração. A cada expiração, imagine que está soltando qualquer tensão mental, qualquer apego aos pensamentos. Respire e solte. Agora, mantendo a atenção na respiração, vamos contemplar a equanimidade, essa qualidade de mente que permanece estável diante de qualquer experiência. Enquanto isso, se surgir um pensamento agradável, observe-o com a mesma serenidade que observaria um pensamento neutro. Se surgir um pensamento desagradável, ofereça a ele a mesma gentileza que ofereceria a um amigo que está sofrendo. E repita mentalmente que eu observe com clareza, que eu responda com sabedoria, que eu permaneça em paz. Sinta sua mente como um céu vasto e azul. Os pensamentos são as nuvens que vêm e vão, mas você é o céu, sempre presente, sempre sereno. Nas próximas 3 respirações, vamos retornar suavemente. Na primeira respiração, agradeça sua mente por ter se permitido essa pausa. Na segunda respiração, sinta a gratidão por ter esse corpo que respira. Na terceira respiração, faça a intenção de levar essa clareza e paz para o resto do seu dia.
Agora, quando estiver pronto, mova suavemente os dedos das mãos e dos pés. Sinta o peso do seu corpo apoiado no chão ou na cadeira. Escute os ruídos ao redor e abra os olhos devagar. Bem-vindo de volta, monge de sofá. Gange cha yamune chaiva. Os pensamentos não são os nossos inimigos. O problema é o nosso apego a eles. Na tradição budista, uma mente mais quieta, estável, abre espaço para a sabedoria e para a liberdade. E essa liberdade de não ser refém da própria mente é, eu acho, um dos maiores presentes que o budismo tem para nos oferecer. É a liberdade de não ser controlado pela raiva, pelo medo, pela ansiedade. É a liberdade de escolher como nós queremos nos sentir independentemente das circunstâncias externas. É a liberdade de se permitir ter alegria aqui e agora. Mas essa liberdade não é algo que nós conquistamos de uma vez por todas. Não sejamos ingênuos. É sim uma prática diária. É um compromisso que nós assumimos com a gente mesmo, sabe? De cuidar da nossa mente, de cultivar a atenção plena, de regar as sementinhas da sabedoria e da compaixão. É como cuidar de um jardim. Nós precisamos arrancar as ervas daninhas, os pensamentos negativos, adubar a terra com práticas positivas, regar as plantas com a meditação. E com o tempo, o nosso jardim floresce. A nossa mente se torna um lugar mais bonito, mais pacífico, mais feliz. E o mais incrível é que quando a nossa mente está em paz, nós conseguimos ver o mundo com outros olhos. Conseguimos ver a beleza nas pequenas coisas. Nós conseguimos nos conectar com todos os seres. A gente consegue viver com mais alegria, com mais gratidão, com mais amor. Nós nos tornamos, como diz o maravilhoso mestre Zen Thich Nhat Hanh, uma flor no jardim da humanidade. E ao florescer, nós inspiramos os outros a florescerem também. Então, bora um desafio? Hoje, quando você estiver preso em uma espiral de pensamentos intrusivos, irritantes, fique consciente, respire e pergunte: posso soltar essa nuvem? Por hoje é só, monges de sofá. Se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém que anda um pouco perdido na tormenta mental. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação e faça um comentário que me ajuda bastante. Muito obrigada. Eu sou a Júlia e foi uma alegria dividir esse sofá com você. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Que os seus dias sejam leves, que a sua mente seja um céu sem nuvens e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.